E isso lembra muito o Bolsonaro, cara. Isso lembra muito o Bolsonaro de 2018, 2017, 2016. Só se falava em Bolsonaro, né? Ainda que uma boa parte, né, da mídia naquele momento falando mal, mas isso repercutia e o público ia tendo cada vez mais interesse pelo Bolsonaro. Resultado disso, veio a onda Bolsonaro em 2018, né? E a história você já conhece, né? O efeito Marçal tem acontecido a mesma coisa. Tem sido uma onda, Pablo Marçal. Nós gravamos com o Pablo Marçal no dia 16 de julho. Então tem pessoas que não sabem dessa entrevista, né? E tem falado, Glauber, convido o Pablo Marçal. O Pablo Marçal já veio aqui, tá? Não que ele não possa vir novamente, mas ele já esteve aqui no dia 16 de julho. E aí estava começando esse crescimento do Pablo Marçal, né? Ele, naquele momento, aparecia nas pesquisas com em torno de 10%. Foi logo depois dele receber aquela medalha do Bolsonaro, né? Aquela foto com a medalha imbrochável e tal. E aí ele veio no canal, teve a entrevista. E de lá para cá, hoje é dia 22 de agosto, muita coisa mudou, tá bom? Então, vamos começar. Reagiu o primeiro vídeo, mas antes, deixa eu dar boa noite aqui pro Mano Walter. Primeiro de tudo, cara, é interessante a gente refletir o que está por trás dessa disputa, né? O que está por trás dessa disputa da Prefeitura de São Paulo, tá? E eu falo isso porque é o seguinte, né? Todo público de direita, todo público, né, eleitor do Bolsonaro, aqueles 58 milhões lá de 2022, né? Todo o Brasil aí que gosta do Bolsonaro, onde o Bolsonaro vai tem um monte de apoiadores, né, para a cidade. Então, essas pessoas acreditam que o projeto é um projeto, pela liberdade, pela direita e tudo isso, né? Então, o Bolsonaro é o símbolo da direita no Brasil, tá bom? Parte da mídia vai chamar isso de extrema-direita, né? A esquerda vai fazer a mesma coisa. O público que já não gosta mais do Bolsonaro, parte da direita que não gosta do Bolsonaro, vai dizer que o Bolsonaro é um traidor, isso, aquilo, mas vocês estão contextualizados com isso, beleza? Então, independente de quem está certo e quem está errado, fato é, por que Bolsonaro não está na disputa da Prefeitura de São Paulo? Por que não tem um bolsonarista puro sangue na disputa de São Paulo, né? Eu, em alguns outros momentos, eu já falei, cara, o Bolsonaro não se manda, quem manda é o Valdemar da Costa Neto, porque o partido é dele, né? E no Brasil, tem em torno de 10, 15 homens donos de partido que mandam no Brasil inteiro, na política partidária, né? Não necessariamente manda no Brasil, porque eles também têm quem mande neles, né? Mas, para você botar um candidato, você tem que ter o partido na mão, né? Agora, será que Bolsonaro não tem um partido na mão? Bom, dá a entender que não tem, né? Mas por que ele aceitaria tão fácil, o Valdemar da Costa Neto barrar o Ricardo Salles, por exemplo, né? Que, se palavras do próprio Bolsonaro, o Ricardo Salles seria o candidato ideal para ele, né? Ele fala, o Nunes não é meu candidato ideal, meu candidato seria o Ricardo Salles. Mas houve uma disputa e eu perdi a disputa, o Valdemar ganhou. Bom, por que o Valdemar ganhou se há um projeto de Brasil e um projeto de fortalecimento da direita, né? Da direita liderada pelo Bolsonaro? Essa é uma pergunta que nós temos que estar atento para responder, né? Para tu entender isso aí. Segundo ponto, qual é o real interesse do Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo, né? O que o Pablo Marçal tá vendo e que nós não estamos vendo, né? O que Pablo Marçal estava vendo que o Bolsonaro não viu, né? Então, vamos entender isso aqui primeiro e depois nós vamos continuar os acontecimentos, principalmente de hoje, né? Então, qual é o real interesse do Pablo Marçal? E aí a gente tem que lembrar que o Pablo Marçal, em 2022, ele foi candidato a presidente, né? E aí foi barrado, né? Tem vídeo dele, a equipe resgatou o vídeo dele que nós vamos assistir juntos aqui e eu vou reagir, né? E aí hoje, o Bolsonaro resgatou isso, hoje, dia 22 de agosto, o Bolsonaro resgatou esse momento lá de 22 para atacar o Pablo Marçal. Então, por isso que o Fala Globo aqui está contextualizando para clarear, né? Jogar luz aí nessa treta e aí depois nós vamos
aprofundar no que aconteceu hoje. Então, primeiro vídeo, né, cara? Vamos voltar lá atrás no interesse em São Paulo e por que o Bolsonaro não conseguiu ganhar essa queda de braço com o Valdemar. Será que isso é pagamento de algum acordo de 2022? Né? O que aconteceu em 2022? Será que o Bolsonaro está pagando um acordo que ele fez na campanha de 22? Por isso que ele não bancou o Ricardo Salles? Qual é o interesse? O que está por trás? O que o Bolsonaro ganha? O que o PL ganha não tendo um candidato próprio em São Paulo? Alguns vão dizer assim, cara, política é complexo, Globo, não é simples como você imagina. Ou política é jogo de barganha, então tá dando apoio, entregando apoio agora, porque em 2026 o cara se lança, aí cada um vai fazer uma conjectura aí, mas a gente acredita que o apoio é para depois o Coronel Mello assumir. Será que faz sentido? Será que está pagando um acordo lá de 2022? Então, vamos entender aqui aonde começa essa treta da disputa de São Paulo entre Marçal e Bolsonaro, tá? Eu vou soltar o vídeo agora, que é sobre o Ricardo Salles, mas só para eu não perder o gancho, o Marçal já falou várias vezes, eu só estou entrando na disputa porque não tem um candidato legítimo da direita na disputa. Se o Ricardo Salles fosse candidato, eu não entraria na disputa da prefeitura. Agora, já que não lançaram o Ricardo Salles, eu estou aqui para impedir que o Boulos leve essa eleição. E isso aí comunica 100%, 1000% com os eleitores do Bolsonaro, que esperavam que tivesse, né? Esperavam a postura do Bolsonaro bancando o Ricardo Salles, né? Afinal, o Ricardo Salles é puro sangue bolsonarista. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro vídeo, te contextualizei o que está por trás da disputa da prefeitura e o apoio do Bolsonaro, né? Ao Ricardo Nunes, ao MDB, e que fez com que ele não lançasse um candidato puramente bolsonarista. Vamos nessa. Primeiro vídeo. O Ricardo Salles, a Samia Bonfim, como eu disse na semana passada na CPI da MST, não tem apoio nem do partido dele para ser candidato a prefeito. A treta pública está instalada. O deputado federal, Ricardo Salles, do PL aqui de São Paulo, ficou muito irritado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, do MDB, é o melhor nome para enfrentar o Boulos nas eleições municipais do ano que vem. Vamos ver o que o Salles escreveu no Twitter. São 2 tweets. Eu vou ler o primeiro para vocês e depois o segundo. Vamos colocar na tela. Quem com os porcos anda, farelo come. Muito bem ilustrado pela nossa equipe aqui da produção de CL. Essa foto posada do Bolsonaro cheio de farofa. Só para dizer que ele postou com a foto ou não? Não. Ele postou só o texto. Isso é uma montagem nossa. Isso é uma montagem nossa. Claro. Fazer observação, esse canal aí tem um viés, né, mais anti-horário, vamos dizer assim, né? Para a esquerda, né? É mais vira à esquerda. Então, por isso que tem essa montagem aí com o Bolsonaro todo sujo ali de farofa, né? Mas foca na mensagem do Ricardo Salles, né? E também na mensagem que o Bolsonaro diz que o Ricardo Nunes é o melhor candidato para vencer o Boulos. Será mesmo? Hoje, tendo o Marçal na disputa, será que o Ricardo Nunes é o melhor candidato? E o Salles não seria melhor? Vamos continuar o vídeo. Isso. Vamos para o segundo tweet, aí ele foi mais direto no segundo tweet falando sobre isso. Vou explicar. Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, ex-ministro da Dilma e atual elo de ligação não vale, viu, Salles? Do PL com o PT, tem uma secretaria e 2 subprefeituras na administração Nunes, que não apoiou o Bolsonaro ano passado, o que é mentira, e ainda disse ao Estadão não querer ser o candidato da direita. Seu partido MDB tem ministérios e é base do PT no Congresso, o que também é outra mentira, já que o MDB quase não entrega votos. Tudo errado seu tweet, viu, Salles? A prefeitura de Nunes e Marta está cheia de petistas. Enfim, para o Centrão é tudo business. Não são conservadores, nem liberais, nem direita, muito menos oposição. Jamais serão. Sempre serão governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha. Bom, como eu disse, né? Pode deixar, mano, volta, deixa lá. O próprio o jornalista aqui, ele já vai fazendo umas críticas ao texto do Salles, né? E até uma certa defesa. Por quê? Porque o cara tem, né, o lado dele, né? O viés dele. Mas vocês estão vendo aí que o Salles, ele partiu para ataque lá na época. E depois ele acalmou, né? Acalmou em parte, porque ele saiu do PL e foi pro Novo. Foi pro Partido Novo, né? Então, o Salles, ele já joga no ventilador
que isso aí não condiz com a direita, né? Por sangue bolsonarista, né? Aquela direita que quer transformar o país. Então ele ventila aqui, ó, o que o Nunes, né? É do MDB, que o Nunes não apoiou o Bolsonaro, né? Inclusive, muita gente fala assim, aonde estava o Marçal em 2022? A mesma pergunta, onde estava o Nunes em 2022, né? Então, é curioso, né? Por isso que a gente tem que tentar entender, e vale a pena a gente refletir o que está por trás da disputa de São Paulo. O que está por trás desse apoio do Bolsonaro. De hoje, dessa época, do início da campanha ali, da pré-campanha para hoje, muita coisa já aconteceu. De hoje para outubro, então, até o segundo turno, muita coisa vai acontecer ainda. Vamos continuar no vídeo. Ou seja, a Samia Bonfim, no fim das contas, estava certo, né, Guilherme? O Ricardo Salles não tem apoio nem do partido dele para ser candidato e a treta pública está instaurada. Eu acho engraçado que ele fala do Centrão ali e o PL... Fala em terceira pessoa, né? Assim, ele fala do PL e o líder do PL, Altineu Cortes, é o quê? É direitão, é esquerdão? Não, é centrão. Não existe isso. O fato é que o Bolsonaro tem de apoiar o Ricardo Nunes pela avaliação de que o Ricardo Salles teria uma rejeição muito grande e seria visto como muito à direita no enfrentamento com Boulos. Então, ele, num eventual segundo turno, teria muito mais chance de ser derrotado pelo Boulos do que o Ricardo Nunes. A aposta no Ricardo Nunes é de que o Bolsonaro consegue transferir voto para o Ricardo Nunes, dizendo que ele é o candidato do bolsonarismo, e, além disso, o Ricardo Nunes conseguiria pegar um eleitor de centro, um eleitor de centro-direita, que pode não gostar do Bolsonaro, mas vota nele porque não quer o Boulos, não quer o PSOL na Prefeitura de São Paulo. Do ponto de vista eleitoral, pensando em ganhar a eleição, ou melhor, pensando em não deixar o Guilherme Boulos ganhar a eleição, essa escolha é acertada, porque é claro que a rejeição do Ricardo Salles, pelo prontuário dele, é muito maior do que do Ricardo Nunes. O desafio do Ricardo Nunes é de outra natureza, é conseguir ter uma marca, é conseguir se fazer daqui até outubro do ano que vem, fazer uma administração que é muito ou mal vista ou mal percebida pelo paulistano, fazer essa administração aparecer. Ele tem que conseguir, daqui até lá, ter o que mostrar para o eleitor. O Boulos sai com um favoritismo que é fruto da eleição dele contra o Bruno Covas há 3 anos, que ele teve um segundo lugar muito bem colocado, ele teve uma votação impressionante para quem nunca tinha disputado a prefeitura e para o PSOL em São Paulo, é considerado para o ano que vem o favorito, mas essa provável decisão do Bolsonaro e do PL de não ter candidato e apoiar o Ricardo Nunes, isso é um problema, sim, para o Guilherme Boulos, porque uma direita dividida entre os dois Ricardos, o Salles e o Nunes, seria melhor para o Boulos. Se, de fato, as candidaturas principais forem do Ricardo Nunes e do Boulos... Ó, pega o insight, né? Isso aí, essa entrevista é do ano passado, 2023, quando o Ricardo Salles foi pro ataque por não terem dado para ele a disputa, né? Então o PL falou, você não vai ser candidato, nós vamos apoiar o Nunes. Então lá atrás, em 2023, já foi sinalizado um apoio ao Nunes, né? E na leitura do analista aí, do jornal, ele faz uma leitura interessante, que o Nunes teria baixa rejeição, e de fato, o Nunes ele tem menos rejeição. Mas, ao mesmo tempo, ele é considerado pelo eleitor bolsonarista como área de salsicha, né? Ele não é direita, ele é esquerda, ou centrão, ele é MDB. Então, a convenção do voto, hoje, tendo o Marçal na disputa, complicou tudo e casa com essa leitura, né? Então, entre Salles e Nunes tem menos rejeição. O Bolsonaro, confiante do teu capital eleitoral, ele entendia o quê? Vou transferir tudo pro Nunes. Só que aí apareceu uma pedra no meio do caminho, essa pedra é Pablo Marçal, né? Que hoje está acontecendo exatamente o que o analista acabou de falar. Para o Boulos, é melhor uma direita dividida. Então, para a esquerda, é melhor uma direita dividida. E essa direita, hoje, 22 de agosto, começa a se dividir, né? Eu tenho uma percepção que, até agora,
o Marçal vai muito bem com o público, né? Eu tenho visto nos comentários, ainda assim se mantém um apoio muito grande ao Marçal. Mas até quando, né? Então, vamos continuar o vídeo aqui para entender o que está por trás da disputa de São Paulo, o que está por trás do apoio do Bolsonaro ao Nunes. Vamos lá. Isso pode acabar fazendo com que a eleição seja uma eleição em primeiro turno. Se isso acontecer, isso é bom para o Guilherme Boulos, porque ele certamente deve sair com uma frente maior do que o Nunes. Mas tem muita água para rolar ainda aí. Né? Outro dia o Celso Russomano disse que está avaliando novamente ser candidato. O Celso Russomano, a gente sabe que é aquele cavalo paraguaio, que ele sai na frente. Bom, aqui não é mais interessante, esse vídeo é antigo, né? Aí, mano, volta, por favor. Agora nós vamos entender aqui, né, cara? Então, bom, entre Salles, um bolsonarista raiz puro sangue, Bolsonaro preferiu ir pelo Nunes, entendendo que o Nunes seria mais fácil ganhar do Boulos. Será? Será que esse capital, todo esse capital eleitoral do Bolsonaro não seria 100% no Salles? Teria uma rejeição do centro, né? Teria ali muita rejeição, igual o Bolsonaro já teve rejeição em 2022. Mas o que o Boulos prefere? O Boulos prefere um cara igual o Salles? Acho que talvez até preferiria, né? Porque ia polarizar, né, entre Bolsonaro e Lula na figura do Boulos e do Salles, né? Ia ser a polarização nacional, ficando em mesmo equilíbrio, no mesmo tom em São Paulo. Agora, surgiu uma pedra no meio do caminho. Essa pedra se chama Pablo Marçal, cara. E aí, o Pablo Marçal, ele se filia em março, né, em abril ali, no período limite, ao PRTB e se lança, né, com vigor, com energia. Já que o Salles não está na disputa, eu vou entrar para tirar esse vagabundo do Boulos. E de lá para cá ele vem ganhando a simpatia do bolsonarismo, do eleitor de direita ali, bolsonarista, né, do eleitor do Bolsonaro. Como que ele ganhou esse espaço? Ele ganhou esse espaço pelo vácuo. Não tem vácuo de poder, né? Não tem, sempre alguém vai ocupar aquele vazio. Como o Bolsonaro foi no Nunes, mas foi meio fofo, meio fraco, sem energia, e o Nunes não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? O Nunes é MDB. O Nunes sequer ganhou a eleição. Ele era vice, né, do Bruno Covas. Então quem ganhou do Boulos em 2020 não foi ele, foi o Covas. E o Bolsonaro não estava nessa disputa porque o Bolsonaro em 2020 assumiu uma postura de não se envolver na eleição municipal. 2022 fez falta, então ele está investindo bastante agora na eleição municipal. Então, o Marçal é um nome já conhecido, porém negligenciado, né, pelo Bolsonaro. Só hoje o Bolsonaro começa a falar coisas do Marçal de 2022. Mas vamos relembrar quem era Marçal em 2022 e o que estava acontecendo com o Marçal em 2022. Ele se lançou a presidente, mas teve, depois, o teu partido houve uma briga e ele não foi candidato. Se lançou a deputado e caçaram o mandato dele. Vamos lá, então, ver Marçal em 2022 e tentar entender qual é o real interesse do Marçal. Vamos nessa. Essa aqui é uma denúncia grave, um atentado contra a democracia do Brasil. Eu sou o Marçal. E agora são quase meia-noite. E todo mundo aqui em casa está dormindo e eu não consigo dormir. Da injustiça que está aqui entalada na minha garganta. O que está acontecendo no Brasil é que está tendo supressão de direito político. Existe perseguição política. E estão fazendo de tudo, absolutamente, para tirarem minha candidatura. Eu entendo o que é o jogo político, a perseguição política, mas não faz sentido. Um cara igual o Lula, que segundo as pesquisas está liderando a campanha, a corrida eleitoral, está preocupado com um cara que tem 1%. Você que não me conhece, eu sou o Marçal. Meu Instagram tá aí. Mas eu vim aqui foi pedir ajuda. Vim pedir ajuda da justiça, vim pedir ajuda. Ó, lá em 2022, pela fala dele, ele tá sendo combatido pelo sistema liderado pelo Lula, né? E ele cita por que o cara tá preocupado comigo, né? Por que o cara que tá liderando a pesquisa tá preocupado comigo? Eu tenho só 1%. Então, esse Marçal aí que a gente tá vendo é um Marçal abatido, né? Golpeado pelo sistema e ele coloca isso, né? Lembrando que
Naquele momento, o presidente era o Bolsonaro. Mas ele está entendendo que ele está sendo... ele foi alvo do Lula, né? Então, como se o Lula quisesse tirar ele da disputa. Então, isso aí comunica com o eleitor bolsonarista? Comunica. Ele está se colocando ali como combativo ao Lula. Então, vamos nessa. Dos meios de comunicação, das TVs, dos rádios, das pessoas que são influentes da internet. Eu não estou pedindo sua ajuda para eu ser presidente do Brasil, mas para ter o direito de ser candidato. Fui aprovado de forma unânime no dia 31 de julho, numa convenção, com data, tudo aberto, seguindo a legislação eleitoral, com edital publicado. Virei candidato, o primeiro candidato a ser registrado. E sabe o que está acontecendo? A justiça deu uma liminar por um antigo grupo que liderava e desviou 50 milhões de reais do PROS. Esse grupo, em menos de 24 horas, sentou na frente do PT. Tá aí, ó, você pode ver. E eles estão querendo cancelar minha candidatura para dar todo esse fundo eleitoral. Eu que sou o único candidato que de forma espontânea não vou usar fundo eleitoral. Tem outro candidato que não vai usar porque é da força do partido. O partido abriu mão de fazer isso. Eu não queria falar isso, mas o Lula é tão ladrão que ele quer roubar a minha candidatura e eu vou resistir até depois do fim. Isso não vai acontecer. Nesse mesmo dia que eles tomaram posse, eles não... O Lula é tão ladrão que ele quer roubar até a minha candidatura e eu não vou permitir e eu vou lutar até o fim. Então esse Marçal aqui, lá em 2022, ele não foi visto, porque tinha um Bolsonaro, né? Mas olha que fala que combina aí, né, com o eleitor do Bolsonaro, né? Mas lá em 2020 tinha um Bolsonaro na disputa, né? Mas tu vê que... para ter o partido dele, ele tá alegando o seguinte, ó, me tiraram a minha candidatura porque tinha uma briga jurídica entre quem ia comandar o partido e o cara que ganhou me descartou e fez uma aliança com o PT, né? E virou base da campanha do Lula, né? E aí ele saiu, né? E aí parece que ele usou a estratégia de vir como deputado, só restou ele vir como deputado. E ele veio como deputado, teve um monte de voto. Mas vamos lá, aqui ele queria ser candidato a presidente, isso em 2022. Ele pode mudar, hoje ele quer ser só prefeito, mas assim, lá atrás, nós estamos tentando ler o cenário, ele queria ser candidato a presidente. E mostrando uma postura firme contra a esquerda. Vamos nessa, mano, volta. Explicar ainda esse desvio de 50 milhões de reais da gestão anterior. Eles colocaram o José Eduardo Cardoso, que é o ministro da Dilma Rousseff, para entrar no caso, e eles acabaram tomando partido e estão fazendo uma desossa com mais de 1.500 candidatos. Você sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Porque existe um terrorismo eleitoral, para parecer que só tem dois lados, e eu não quero, né, tirar sua atenção em relação ao seu político de estimação. Continue gostando dele, mas faça de tudo para a liberdade continuar existindo no processo eleitoral. Eu só quero meu direito. Então, a partir de agora, isso persistindo, eu me considero, e o mundo inteiro vai saber disso, que eu sou um perseguido político. Eu não vou abrir mão da minha candidatura, eu vou até a última consequência. Se preciso for, vou na ONU, mas eu acredito que o povo... Se o povo entender o que é liberdade, se você que está me assistindo puder compartilhar esse vídeo, essa injustiça que estão fazendo comigo, o Brasil vai acordar, o Judiciário vai acordar, o Tribunal Superior Eleitoral, com maestria, vai revogar essa atrocidade. Essa nova direção que quer entregar o partido inteiro para o PT, eles simplesmente fizeram uma ata ilegítima, eles fizeram uma convenção, a liminar chegou nas mãos deles às 12h45, em menos de 2 horas eles já estavam fazendo a convenção, sem chamamento, sem cumprir edital, sem cumprir o estatuto do partido, não faz o mínimo sentido. Eu não estou pedindo sua ajuda para ser presidente. Eu só quero ajuda para a legislação ser cumprida. Para você continuar vivendo uma democracia. Não tem nenhum medo de perder a eleição. Agora o meu receio é da democracia ir para os lixos. Alguém que tanto defende, alguém que assina a carta e não tem a capacidade, a hombridade de ver pessoas concorrendo junto com ele. Mas morre de medo de alguém que tem 1%. Será que esse é motivo de preocupação para alguém que vai ganhar no primeiro turno? Se você é um bom brasileiro, você não ferra brasileiro. E eu faço esse apelo. Divulga isso. Por mais que alguns não vão divulgar, faça por muitos que não vão fazer. O Brasil precisa realmente de ajuda. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. E a democracia vai prevalecer no Brasil. De nada, Marçal. De nada. Não precisa agradecer, não. Vamos lá. Ó, tem aqui um trecho muito importante. Vem cá. Entender o que é liberdade. Se você que está me assistindo puder compartilhar esse vídeo, essa injustiça que estão fazendo abrir mão da minha candidatura, eu vou até a última consequência. Se isso persistindo, eu me considero, e o mundo inteiro vai saber disso, que eu sou um perseguido político. Eu não vou abrir... Eu quero achar a parte que ele fala que estão fazendo com que vocês entendam que só tem dois lados. E ele se colocava como uma outra opção, né? Eu perdi a minutagem. Deixa eu ver. Uma consequência. Se preciso for, eu vou na ONU, mas eu acredito que o povo... Se o povo entender o que é liberdade, se você que está me assistindo puder compartilhar esse vídeo, eu não quero, né, tirar sua atenção em relação ao seu político de estimação. Continue gostando dele, mas faça de tudo para a liberdade continuar existindo no processo eleitoral.
Eu só quero meu direito. Então, a partir de agora, isso persistindo, eu me considero, e o mundo inteiro vai saber disso, que eu sou um perseguido político. Eu não vou abrir mão da minha candidatura. É isso, ele fala de político de estimação. Político de estimação, ele pode estar dando um ataque indireto pro público do Bolsonaro e pro público do Lula, né? Mas vamos lá, nosso objetivo não é desmascarar Marçal, não é essa a ideia, né? Nós estamos apenas tentando entender o que está por trás dessa disputa, né? E por trás dessa disputa, você vai entender por que é inevitável um choque entre Bolsonaro e Marçal, né? Então, esse Marçal aqui, depois disso, ele vira deputado, ele tem 240 mil votos e ele apoia o Bolsonaro no segundo turno, né? Inclusive, em 2024, mesmo o Bolsonaro apoiando o Marçal, o Nunes, ele recebe o Marçal e conversa por 1 hora e dá a medalha lá, daquela medalha imbrochável e mais não sei lá o que, imorrível, né? Aquela medalha do Bolsonaro lá. E com isso, o Marçal vai surfando no vácuo que o público bolsonarista não identifica no Nunes. Agora, por que o Bolsonaro fez isso, cara? Por que o Bolsonaro permitiu esse crescimento do Marçal? Por que o Bolsonaro recebeu o Marçal? Já que ele apoia o Nunes e o Marçal ia ser concorrente, né? Minha leitura é que o Bolsonaro, sabendo que o Nunes iria para o segundo turno, acreditando que o Nunes estava no segundo turno com Boulos, ele precisaria do Marçal no segundo turno. Então, eu preciso ter o Marçal por perto, porque eu vou precisar do apoio dele no segundo turno. E o Marçal, malandro, eu preciso ter o Bolsonaro por perto para o público entender que o Bolsonaro me apoia veladamente. E o Marçal assim caminhou. O Marçal estava com 10% na pesquisa, ele já disparou, né? E esse disparo, ele vem tirando voto do Nunes, né? Ele vem tirando voto de outros candidatos, porque ele se destaca na internet e ele tem sido identificado como um cara, né? Que seria o candidato ideal, né? Que o Bolsonaro só não diz diretamente que apoia ele, porque o Bolsonaro não pode respeitar o partido. Inclusive, tanto é que o Bolsonaro apoia ele, em leitura do público, né? Que o Bolsonaro deu uma medalha, tirou uma foto sorrindo com ele e tal. Agora, não é estranho? Não é estranho tudo isso? Então, o Bolsonaro talvez estivesse contando com o apoio do Marçal no segundo turno e o Marçal querendo furar o olho do Nunes, né? E chegar ele no segundo turno, né? Então, dito isso, a gente começa a entender que isso não vai dar certo, né? Porque se fosse pro Bolsonaro apoiar o Marçal, ele faria isso de forma explícita, né? Agora, o PL não ia permitir isso. Cara, se o Bolsonaro não entra na disputa, quem é o PL? Quem é o PL? O PL vai brigar com o Bolsonaro? Não vai, porque o projeto não acabou ainda, né? O PL precisa se perpetuar em 2026, né? Então, se o Bolsonaro sai antes, será que o outro partido não abraçaria o bolsonarismo? Abraçaria, igual sempre foi, né? Aí alguém fala assim, não, porque o Bolsonaro tá lá ganhando um salário. As pessoas falam em torno de 100 mil reais, não, que o Bolsonaro recebe 100 mil reais no PL e ele não vai perder a mamata, né? Alguns leem isso dessa forma, né? Agora, o que é 100 mil reais pro Bolsonaro, cara? O Bolsonaro é ex-presidente, entendeu? Ex-capitão do Exército, ex-deputado, ele tem várias pensões. O Bolsonaro deve pagar o quê? Será que o Bolsonaro vai em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e ele paga alguma coisa do bolso dele? Paga não, cara. Ele é o Bolsonaro, é um ex-presidente. Só de Pix ele recebeu 17 milhões. Será que ele vai se sujeitar por causa de um salário de 100 mil reais? 100 mil reais para mim e para você é muita coisa, mas para um ex-presidente, será? Eu não acredito nessa tese, né? Eu acho que o Bolsonaro tá com a vida ganha. Ele tem um filho senador, um outro deputado, um vereador. O mais novinho lá vai virar vereador lá em Balneário Camboriú. Então, ele tá com a vida ganha. Eu acho que ele não se sujeitaria. Tem algum caroço nesse angu aí, cara. Tem coisa grande.
ou tá pagando uma dívida de um acordo de 2022, ou tá pagando adiantado uma promessa para 2026. Será que o Bolsonaro não vai estar elegível em 2026? Será que não tem uma reviravolta nisso? O Antony Garotinho, lá no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, ex-governador, estava inelegível. Essa semana derrubaram a inelegibilidade dele e ele está elegível. Então, ele está pronto para uma disputa política. Ele pode ser o novo governador do Rio em 2026. E por que o Bolsonaro não pode derrubar a inelegibilidade dele? Será que não tem um acordo por trás? Será que ele não está agradando o MDB do Temer para poder estar na disputa em 2026? Mas talvez ele não possa falar. Lembrando que quem nomeou o Alexandre de Moraes para o STF foi o Temer, né? O governo do Temer. Isso quer dizer alguma coisa? Não sei, é apenas uma leitura, né? Não sei se vocês veem sentido no que eu estou falando, mas entendendo o que está por trás desse apoio do Bolsonaro, eu só consigo caminhar por essa leitura que eu estou passando para vocês. Lembrando, não deixa o Salles entrar na disputa. Bolsonaro puro sangue, bolsonarista puro sangue. Apoia o Nunes. Nunes MDB. Recebe o Marçal, mesmo sabendo que o Marçal está na disputa. Talvez ele tenha menosprezado o potencial do Marçal, né? E aí entendia que o Marçal seria um bom apoiador no segundo turno. Só que o Marçal foi águia. O Marçal conseguiu, com esse foco dele de 2022, de mirar, de saber o que ele quer, ele soube jogar, né? Só que agora, quando o Marçal fica grande demais, com essa pretensão de 2022 que eu acabei de te mostrar, de ser presidente, aí só tem espaço para um rei, né? Será que o público bolsonarista fica com o Marçal quando o Bolsonaro tretar com o Marçal? Eu não sei. Eu acho que uma parte fica, mas outros, entre o capitão e o Marçal, ficaria com o capitão. E você, Mano Walter? O que você entendeu de tudo que eu falei aqui, cara? Dá pra entender ou eu tô falando, sendo prolixo, não sei, e o público não tá entendendo? Por favor. Irmão, se tratando de política, né? Nada é impossível. Essa questão aí do Bolsonaro, que você citou agora há pouco aí, de estar pagando favor ou estar projetando, enfim, pode ser possível, né? Agora, eu vejo que o público tá muito dividido, cara. A galera do Bolsonaro, ela tá... Tem muita gente que tá contra, não contra o Bolsonaro, né? Mas falando que o Bolsonaro não está acertando e não estar apoiando o Marçal. Ele não acerta quando apoia o Nunes em vez do Marçal, é isso? Isso. Então, a rapaziada fala que tá com o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, mas nessa o Bolsonaro tá errado e vai votar Marçal. Então, assim, isso é a minha leitura, vendo alguns comentários de algumas notícias que têm repercutido. Então, irmão, é isso, cara. A política é assim, né?